Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, dia 9, terça-feira da quinta semana do tempo comum. Vamos agora ouvir o Santo Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, escrito segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comiam depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem nem sem tomar banho. Seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar os copos, jarras, vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizia-lhes: vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus, a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: honra teu pai e tua mãe, e ainda, quem amaldiçoa o pai ou a mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer a seu pai e a sua mãe: o sustento que vos poderíeis receber de mim é corbã, isto é, consagrado a Deus, e essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai ou sua mãe. Assim, vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vos transmitis, e vos fazeis muitas outras coisas como estas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós acabamos de ouvir o Evangelho de São Marcos, capítulo 7, versículos de 1 a 13. É interessante, irmãos e irmãs, observarmos a experiência de Deus Criador faz com que assumamos a lei numa perspectiva salvadora e humanizadora, ao invés de sermos simples cumpridores de normas. Somos convidados a promover o espírito da lei, que é sempre vida e vida em abundância. Diante disso, nós percebemos no Evangelho que os fariseus, os doutores da lei, se apegavam nas tradições, nestas questões de
como lavar os copos, a questão de não entrar em casa sem tomar banho, sem se lavar, enfim, em várias e várias tradições. Aqui que está a questão. Jesus vai responder que eles estão apegados às tradições e não ao verdadeiro mandamento de Deus. Que o mandamento de Deus é levar as pessoas à vida e vida em plenitude, é demonstrar o amor. Aqui ele vai citar a questão até do cuidado que os filhos devem ter para com os pais. E cita exemplo da questão de receber o corban. O que seria isso? Que significa consagrar a Deus aquilo que iria sustentar os seus pais. Jesus vai mostrar que acima de tudo está o ser humano que é filho e filha de Deus. Por isso, irmãos e irmãs, rezemos para que nós não fiquemos apegados em tradições. Vamos mudar. Não, mas isso é tradição. Claro, devemos respeitar a cultura, a história, mas sempre não escravizando o ser humano. O ser humano é o mais importante para Deus e deve ser também para nós cristãos. Que o Senhor nos abençoe e nos proteja, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja Jesus Cristo, para sempre seja louvado.